Olá, vamos continuar aí o trabalho. Estamos ainda em difusão transiente, meio infinito, e agora eu vou apresentar o trabalho que, na verdade, ele é semelhante à placa plana infinita. Só que o objetivo de apresentar é para chegar numa notação de adimensionais e a forma como está apresentado aqui nessa sequência aí de slides é a notação que se usa no WELT. Existe também uma notação de adimensionais que se usa no livro do Encropera, no capítulo 14, e isso também vou apresentar mais adiante. Então, em termos de apresentação do problema, é muito semelhante à placa infinita. Nós temos uma parede aí com uma determinada espessura L. Aqui vamos tomar cuidado, tá? Aqui está representado L, né? Normalmente, nós utilizamos como a espessura 2L, tá? Então, tem que tomar cuidado. Eu coloquei assim essa apresentação para que fique claro a comparação quando se usa 2L ou 2A para a espessura da placa ou da plana, ou da placa ou da parede plana. Então, nesse caso aqui, vamos observar que a espessura é L, tá certo? No tempo t igual a zero, a parede apresenta uma concentração CA0, quer dizer, o CA0 é função do espaço, tá? Isso pode ser uma equação. Eu particularmente gosto de CAI, por causa que é a condição inicial, mas várias referências trazem CA0, eu mantive aqui o CA0. Tá? Aqui é aquela condição onde existe uma alteração abrupta do ambiente, e isso leva as condições da superfície para um determinado valor de concentração, nesse caso, CAS. Então, ambas as superfícies estão numa concentração CAS. Interessante aqui, vou reforçar a questão do L, porque a origem do sistema de coordenadas está em uma das paredes. Observem isso, que é importantíssimo, tá? Quando nós utilizamos a origem no centro da parede, nós usamos o 2L, perfeito? Que é sinal que nós vamos usar a condição de simetria. Nesse caso aqui, 0, L, tranquilamente colocado no nosso problema. O comprimento e a largura da parede são grandes comparados à sua espessura, e é a mesma questão lá que nós já havíamos trabalhado, perfeito? Ainda temos a questão da difusividade constante e também um sistema não reativo. Bom, vamos então à modelagem. Mantive aqui um L maior que 16A. Esse L maior que 16A, na verdade, seria para quando nós usamos a condição de simetria. Vou fazer uma pequena alteração aí. Vamos retirar esse L igual a 16A e mantemos uma placa, uma parede plana infinita. Perfeito? Vamos manter a notação do L maior que 16A para uma condição quando usamos na simetria. Perfeito? Então, equação da difusão com termo convectivo. Vamos às considerações. Aqui, novamente, não estou fazendo a simplificação passo a passo, mas depois em grupo. Difusão unidirecional em Z, sem reação química, velocidade do meio nula. Temos as simplificações e, com isso, a segunda lei de Fick, que governa esse processo de transferência de massa. Perfeito? Precisamos, então, da condição inicial e das condições de contorno. A condição inicial é aquela colocada anteriormente. Importante é que nós temos um CA, função, a concentração no sistema, ela é função do espaço. Perfeito? Condições de contorno. Condição de contorno 1, CA, concentração na superfície.
Mas lembrando que o sistema de referência está na superfície, z igual a zero para um tempo maior que o tempo zero, temos CAS e a condição semelhante no lado oposto. Importante essa situação. Então, nós temos em ambas as superfícies condições de contorno iguais. Bom, vamos introduzir aqui um adimensional. Aqui eu alerto para o seguinte, algumas referências usam θ, nós vamos usar y porque eu estou direcionando aqui o trabalho para a solução gráfica apresentada no WELT. Sim? Então, esse adimensional, ele é o dimensional da concentração, então seria o CA, que é uma concentração num determinado tempo, menos a concentração na superfície sobre CA0 menos o CAS. Escrevemos a condição, melhor, a segunda lei de Fick, né, numa condição dimensional e depois adimensionalizamos facilmente essa equação. Condição inicial também adimensionalizada, temos, então, que para essa condição inicial nós temos CA0 função dz, então vai aparecer o y0 função dz, que seria justamente este CA aqui, ó. Sim, esta concentração ela pode variar com a posição. As condições de contorno, condição de contorno 1, CAS, portanto, nós vamos ter o y igual a zero, basta substituir ali na equação, e temos também a mesma condição quando o z igual a L. Uma pequena colocação aqui do subíndice L para termos a referência que esta condição está sendo usada quando a coordenada corresponde à dimensão L da parede. Perfeito? Muito bem. Escrita a condição de contorno, nós vamos para a solução. A solução já foi apresentada anteriormente, eu vou passar muito rapidamente aqui. Ela pode ser expressa como o produto de uma função espacial por uma função temporal, conforme está apresentado aqui na equação 2, também já resolvemos isso anteriormente. Fizemos apenas uma simplificação aqui para não escrever as funções em função de z e t, simplesmente psi e beta. Reescrevemos a equação, fazemos a separação das variáveis e igualamos a uma constante menos lambda ao quadrado. Tá? Mais adiante vou falar aí também desse lambda, essa constante aí que lá em calor nós usamos o xi, mas por enquanto estamos usando o lambda aí, acompanhando a notação do livro, né? Bem, escrevemos as duas equações, então, a equação A, função do tempo, a equação B, função espacial. Com isso, nós temos duas soluções possíveis, né, para as equações A e B, que estão apresentadas aqui, solução exponencial e a soma do seno e do cosseno. Então, observe aqui, quem acompanha os outros vídeos, que tem outro vídeo, tem outro material que eu apresento A, B e C, e aí nós chegamos na constante lá, na solução, uma constante AN. Nesse caso, desculpem, CN, tá? Aqui estamos apresentando C1, C2, C3 e vamos usar a condição para a solução em série AN. Apenas algumas observações aí para adiantar quem acompanha mais atentamente aí a notação, certo? Muito bem, solução escrita, então, o produto das duas funções, espacial, a função espacial e a função temporal. Aqui, então, apareceu A e B, né? O A é o produto do C, C1 e C2, e o B é o produto do C1 e C3, perfeito? Substituindo, então, as condições de contorno para buscarmos as soluções, os valores de A e B, substituímos o valor do Z, né, no seno e no cosseno. Com isso, nós chegamos à situação onde zero é igual a lambda, né, vezes o E na T,
já que não temos nenhuma função espacial ali, multiplicado pelo b, né? Seno de 0 é 0, né? Cosseno de 0 é 1. Perfeito? Muito bem. Com isso, como esta igualdade aqui apresentada é uma realidade, e para que o sistema exista, é lógico que nós temos que ter a função temporal, né? Este termo aqui tem que ser diferente de 0. Portanto, para que isso seja verdadeiro, implica que B necessariamente tem que ser igual a 0. Isso aí nós já trabalhamos anteriormente também. Bom, nessa situação, né, aplicamos a segunda condição de contorno, mas já com o conhecimento da constante B nula. Perfeito? Então, nós ficamos com A, seno de lambda Z, e E no parâmetro da difusividade, lambda quadrado multiplicado pelo T. Agora, então, o que nós vamos fazer? Substituir a segunda condição de contorno na posição Z igual a L. Bom, para Z igual a L, também o resultado da concentração é nula, né? A concentração, ou melhor, do adimensional é nulo, né? Porque a concentração na superfície é SAS. Então, nós temos o resultado colocado e também, novamente, para que não incorramos numa solução trivial, né? O que seria a solução trivial? A imposição de A igual a 0, para que seja verdadeira essa igualdade. Novamente aqui, entendendo que E na T permanece, né? Ele tem que existir para o nosso problema ocorrer na prática, né? Portanto, o seno de L lambda igual a 0. Bom, L lambda, o seno é uma função cíclica e, portanto, existirão infinitos valores que justificam essa igualdade 0. Quais são eles? Π sobre L, sim, 2π, na verdade seria π, 2π, 3π e assim sucessivamente. Com isso, nós encontramos uma função, um valor para o parâmetro lambda, que pode ter infinitos valores, apenas nós atribuindo diferentes valores numéricos para o n. Isso é o princípio da, digamos, solução do perfil em uma sequência de termos, e isso nós denominamos uma solução em série, representada aqui na equação, né? Então, nós temos a concentração, função de Z e T, ela é uma solução em série com infinitos termos do n, a partir de n igual a 1, onde nós temos uma constante e a multiplicação de duas funções, a função espacial e a função temporal. Sim? O que acontece é que, aparentemente, o problema está bem encaminhado, mas ainda precisamos saber esta constante AN aqui. Lógico, estou entendendo que esse tipo de trabalho foi feito já anteriormente numa disciplina de cálculo. Bom, reescrevi a equação e vamos introduzir então a condição inicial. Perfeito? A condição inicial, ela aponta para uma concentração função da posição. Pode ser uma reta, pode ser um polinômio, e pode ser até que seja um valor constante, perfeito? Mesmo valor em toda a região que nós estamos trabalhando. Mas aqui opta-se por deixar uma função do espaço. Substituindo então a condição inicial no nosso problema, nós ficamos com uma função deste tipo, y0 igual ao somatório, né, do coeficiente AN multiplicado pelo seno. Essa série é uma série de Fourier, que certamente já foi trabalhada anteriormente,
E, a partir de critérios de ortogonalidade, nós podemos identificar que, no intervalo de integração de 0 a L, sim, na validade do nosso problema, nós temos que, se multiplicarmos ambos os lados por uma função, isso aqui, essa etapa são propriedades das séries de Fourier, né, para calcularmos os coeficientes. Então, se nós multiplicarmos por seno de mπ z sobre lambda, na verdade, temos um m, o parâmetro m aqui, nós temos uma propriedade que diz o seguinte, que essa integral ela é nula se n é diferente de m, e ela vale L sobre 2 se n igual a m. Bom, então, ao substituirmos nesta equação aqui, na solução, a multiplicação, né, do seno de mπz sobre L dz e efetuando a integração em ambos os lados, né, nós vamos chegar, então, na possibilidade de resolver e de obter o valor do AN. O AN, então, nós ficamos com uma equação, uma integral na forma 2 sobre L. Aqui, y0z, então veja, se o y é uma constante, ele, lógico, estará fora da integral, né? E seno de nπz sobre L dz. Esse é o AN, é lógico que para cada valor de n nós teremos um coeficiente da série. Se substituirmos na equação, ficamos então com a equação geral. Está aí a solução, desculpem, a solução particular, né, já introduzida as condições de contorno para o nosso problema da parede com uma determinada espessura L e sujeita a duas condições de contorno que são idênticas na superfície. Perfeito? Bom, o que acontece? Essa situação aí, né, já identificada anteriormente, nós podemos, então, verificar que para essa constante AN, se nós colocarmos, por exemplo, ao invés de uma função y0 função dz, nós dizermos que a concentração é constante, nós podemos chegar numa solução um pouco mais simplificada do problema, sem manter aquela y0 função do z. Resolvendo, então, a integral, né, para essa situação, y0, como ele é uma função do z, ele pode ficar fora da integral, e nós resolvemos a equação, a integral de seno de nπz sobre L dz. Resolvendo essa equação, integral de seno menos o cosseno, integramos de 0 até L, fazemos a substituição, então, dos limites da integral e temos uma nova possibilidade da solução do coeficiente da série de Fourier, apresentada aqui. 2y0, que é o nosso adimensional de concentração, nπ, o termo da série, 1 menos cosseno de nπ. O que acontece aqui? É muito trabalhado isso em cálculo, né? Nós ainda vamos fazer uma nova simplificação, entendendo aqui os valores da função cosseno para diferentes valores das séries, ou melhor, do parâmetro n dos coeficientes da série. Então, quando n é par, sim, quando n é par, o cosseno de nπ é 1, e o cosseno de nπ é menos 1 quando n é ímpar. Com isso, nós temos que 1 menos o cosseno de nπ será 0, né, para n par, e 2 quando n é ímpar. É um pequeno trabalho matemático aí que nós temos.
Assim, então, olha a solução que nós temos dos coeficientes da série de Fourier, a n, é dado dependendo do valor do n, certo? Bom, nesse caso, nós podemos ainda fazer uma pequena simplificação, colocando como y0 sendo igual a 1, né? Ele tem uma concentração inicial lá, CA0, isso leva ao adimensional igual a 1, e escrevemos finalmente, então, a solução da equação, ou melhor, a solução lógico, da equação da difusão de massa para a parede, dada pela equação que está representada aqui, certo? O adimensional, CA menos CAS, sobre CA0 menos CAS, um somatório de n termos da série de Fourier, onde cada termo é representado, na verdade, por valores ímpares, 1, 3, 5, já que os valores pares anulam a solução, ou melhor, anulam o coeficiente da série. Maravilhoso? Excelente essa solução aí, tá? Bom, então, o que acontece? Por que fizemos toda essa análise? Para chegar aqui numa apresentação de soluções gráficas que também foram trabalhadas anteriormente em fenômenos de transporte 2, na parte de transferência de calor, mas aqui representado na referência do Welch. Sim? Ora, fiz questão de colocar a diferença lá no início da modelagem, a dimensão seria a Z, aqui é apresentado na solução do Welch, dimensão é a x, que nós estamos analisando, e essa dimensão, e esse sistema aí de coordenadas ainda está colocado no eixo de simetria da parede, perfeito? Nada de se assustar aqui, porque isso ainda garante que a concentração quando o x igual a x1 é um CAS, por exemplo, e quando x, no caso aqui, fosse, por exemplo, menos x1, também seria CAS. Sim? Ou, desculpem, o CAS, tá ok? Não vamos usar aqui a condição de simetria, perfeito? Mas ela poderia ser usada. Só que, como nós utilizamos a solução anterior da parede, nós podemos facilmente verificar que a solução do problema é idêntica. Perfeito? Então, aqui o Welch introduz, não é bem introduz, ele trabalha com essa notação. A referência que eu trabalho usaria Fourier. Mas para ficar uma solução geral, conforme vou apresentar daqui um minutinho na tabela de referência da solução do Welch, nós temos o Fourier aqui, difusividade T sobre a dimensão ao quadrado. A equação escrita, então, em termos do XD, do parâmetro XD, e também podemos calcular o fluxo molar também a partir da solução do perfil de concentração. Para termos uma ideia, o Welch ele traz a solução gráfica tanto para a transferência de calor, lá da condução, que nós já trabalhamos, quanto para a solução de transferência de massa. E apenas temos que fazer as devidas adaptações para os parâmetros que são usados na solução. Então, aqui, solução para a placa plana, portanto, nós temos uma placa plana, coordenada cartesiana, onde nós temos o adimensional, né, justamente pelo Fourier. Perfeito?
o sistema de coordenadas e nós temos parametrizado para N N valores, né, que são dados lá na tabela em função dos parâmetros de N e M, que é a posição relativa, que é o adimensional, né, e o M, que é a resistência relativa. Aqui é importante não confundir, eu praticamente estava colocando a observação sobre isso na figura anterior, mas este N aqui é o parâmetro x sobre x1, é um adimensional. Nós vamos usar ele como eta, perfeito? Mas aqui na solução do Elch não fica muito claro, que é para não confundir com N, que é o parâmetro que representa a série de Fourier, né? O termo da série da Fourier. Perfeito? Então, temos solução gráfica para placa plana, para o cilindro e para a esfera. Com isso, nós avançamos um pouco mais na possibilidade de uma solução bem mais rápida, embora não tão precisa, para soluções em série, lógico que respeitando as condições de contorno propostas. Pode ser observado aqui, por exemplo, para a esfera, o x1 e a coordenada, no caso radial, aqui está representado por x, para que a solução tenha a mesma representação gráfica para as três geometrias que nós estamos trabalhando. Por enquanto é isso. Mais adiante nós vamos voltar ainda, vou retornar com a solução mais relacionada aos parâmetros que são usados no livro do Encropera. Por hoje é isso aí. Até mais.